Oi, eu sou a Grazi e esse é o 15 Minutos com a Bíblia. Hoje veremos a que ponto chega a cara de pau do ser humano. Nos livros de 2 Reis 24 e 2 Crônicas 36, vimos que o rei Zedequias fez o que o Senhor reprova, adorando ídolos estrangeiros. Mas quando a água chegou no pescoço e o rei da Babilônia estava atacando Jerusalém, ele teve a audácia de enviar emissários ao profeta Jeremias, pedindo para que o Senhor fizesse uma de suas maravilhas para afugentar o inimigo. Sempre digo que Deus não é o gênio da lâmpada, ele não é um realizador de desejos e muito menos o nosso servo. Ele é o nosso Senhor e somos nós que devemos nos submeter à sua vontade e não o contrário. Capítulo 21. Deus rejeita o pedido de Zedequias. Esta é a palavra que veio a Jeremias da parte do Senhor, quando o rei Zedequias enviou-lhe Pazur, filho de Malquias, do sacerdote Sofonias, filho de Maacéias. Eles disseram: consulte agora o Senhor por nós, porque Nabucodonosor, rei da Babilônia, está nos atacando. Talvez o Senhor faça por nós uma de suas maravilhas, e assim ele se retire de nós. Jeremias, porém, respondeu-lhes: digam a Zedequias, assim diz o Senhor, o Deus de Israel: estou a ponto de voltar contra vocês as armas de guerra que estão em suas mãos, as quais vocês estão usando para combater o rei da Babilônia e os babilônios, que cercam vocês do lado de fora do muro. E eu os reunirei dentro desta cidade. Eu mesmo lutarei contra vocês, com mão poderosa e braço forte, com ira, furor e grande indignação. Matarei os habitantes dessa cidade, tanto homens como animais. Eles morrerão de uma peste terrível. Depois disso, declara o Senhor, entregarei Zedequias, rei de Judá, seus conselheiros e o povo dessa cidade que sobreviver à peste, à espada e à fome, nas mãos de Nabucodonosor, rei da Babilônia, nas mãos dos inimigos deles e daqueles que querem tirar-lhes a vida. Ele os matará à espada, sem piedade nem misericórdia. Não terá deles nenhuma compaixão. Digam a este povo, assim diz o Senhor: ponho diante de vocês o caminho da vida e o caminho da morte. Todo aquele que ficar nessa cidade morrerá pela espada, pela fome ou pela peste. Mas todo o que sair e render-se aos babilônios que cercam vocês, viverá. Este escapará com vida. Decidi fazer o mal e não o bem a essa cidade, diz o Senhor. Ela será entregue nas mãos do rei da Babilônia e ele a incendiará. Digam à casa real de Judá: ouçam a palavra do Senhor, ó dinastia de Davi, assim diz o Senhor. Administrem justiça cada manhã. Livrem o explorado das mãos do opressor. Senão a minha ira se acenderá e queimará como fogo inextinguível, por causa do mal que vocês têm feito. Eu estou contra você, Jerusalém, você que está entronizada acima deste vale, na rocha do Planalto, declara o Senhor. Vocês que dizem: quem nos atacará? Quem poderá invadir nossas moradas? Eu os castigarei de acordo com as suas obras, diz o Senhor. Porei fogo em sua floresta, que consumirá tudo ao redor. Embora Jeremias tenha profetizado e exortado o povo e os líderes ao arrependimento, para que abandonassem não só suas práticas pagãs detestáveis, como também seus atos de injustiça e opressão, nada disso adiantou. E em vez de ouvir o profeta, eles queriam matá-lo. Contudo, quando suas palavras começaram a se concretizar e Nabucodonosor, rei da Babilônia, cercou Jerusalém, aí sim eles se lembraram de que havia apenas um Deus que poderia vir em seu auxílio. Mas nesse ponto já era tarde demais. Eles já haviam atingido a medida da maldade e, portanto, a sentença logo se cumpriria. O que mais me impressiona nesse trecho não é a audácia de procurarem o Senhor no momento da aflição, mas sim a misericórdia de Deus em dar uma segunda chance, mesmo quando a justiça é executada. Mesmo aplicando a punição devida, o Senhor ainda deu uma última chance de arrependimento ao seu povo, para que quebrasse o orgulho e se submetesse ao rei da Babilônia. Quem ficasse na cidade morreria pela peste ou pela espada, mas quem aceitasse ser exilado teria sua vida poupada. É impressionante o tamanho da bondade e da compaixão de Deus, mesmo com aqueles que não merecem sua misericórdia. Aliás, esse é um ponto importante a ser destacado. Na realidade, não há uma só pessoa que seja digna de sua misericórdia. Todos nós somos pecadores e não somos merecedores de perdão. É por isso que Deus enviou seu Filho unigênito, Jesus, para pagar um preço que jamais seríamos capazes de pagar por conta própria. Capítulo 22. Juízo sobre os reis maus. Assim diz o Senhor: desça ao palácio do rei de Judá e proclame ali mesmo essa mensagem. Ouve a palavra do Senhor, ó rei de Judá. Tu que te assentas no trono de Davi, tu, teus conselheiros e teu povo que passa por essas portas. Assim diz o Senhor:
Administrem a justiça e o direito. Livrem o explorado das mãos do opressor. Não oprimam nem maltratem o estrangeiro, o órfão ou a viúva, nem derramem sangue inocente nesse lugar. Porque se vocês tiverem o cuidado de cumprir essas ordens, então os reis que se assentarem no trono de Davi entrarão pelas portas deste palácio em carruagens e cavalos, em companhia dos seus conselheiros e de seu povo. Mas se vocês desobedecerem a essas ordens, declara o Senhor, juro por mim mesmo que este palácio ficará deserto, porque assim diz o Senhor a respeito do palácio real de Judá. Apesar de você ser para mim como Gileade e como o topo do Líbano, certamente farei de você um deserto, uma cidade desabitada. Prepararei destruidores contra você, cada um com as suas armas. Eles cortarão o melhor dos seus cedros e o lançarão ao fogo. De numerosas nações, muitos passarão por essa cidade e perguntarão uns aos outros: por que o Senhor fez uma coisa dessas a essa grande cidade? Eles responderão: foi porque abandonaram a aliança do Senhor, do seu Deus, e adoraram outros deuses e prestaram-lhes culto. Não chorem pelo rei morto, nem lamentem sua perda. Chorem amargamente, porém, por aquele que está indo para o exílio, porque jamais voltará nem verá sua terra natal. Porque assim diz o Senhor acerca de Salom, rei de Judá, sucessor de seu pai Josias, que partiu desse lugar. Ele jamais voltará. Morrerá no lugar para onde o levaram prisioneiro. Não verá novamente essa terra. Ai daquele que constrói o seu palácio por meios corruptos, seus aposentos pela injustiça, fazendo seus compatriotas trabalharem por nada, sem pagar-lhes o devido salário. E lhe diz: construirei para mim um grande palácio, com aposentos espaçosos. Faz amplas janelas, reveste o palácio de cedro e pinta-o de vermelho. Você acha que acumular cedro faz de você um rei? O seu pai não teve comida e bebida? Ele fez o que era justo e certo, e tudo ia bem com ele. Ele defendeu a causa do pobre e do necessitado, e assim tudo corria bem. Não é isso que significa conhecer-me? Declara o Senhor. Mas você não vê nem pensa noutra coisa além de lucro desonesto, derramar sangue inocente, opressão e extorsão. Portanto, assim diz o Senhor a respeito de Jeoaquim, filho de Josias, rei de Judá. Não se lamentarão por ele clamando: ah, meu irmão, ou ah, minha irmã. Nem se lamentarão clamando: ah, meu Senhor, ou ah, sua majestade. Ele terá o enterro de um jumento, arrastado e lançado fora das portas de Jerusalém. Jerusalém, suba ao Líbano e clame. Seja ouvida sua voz em Bazã. Clame desde Abarim, pois todos os seus aliados foram esmagados. Eu a adverti quando você se sentia segura, mas você não quis ouvir-me. Esse foi sempre o seu procedimento, pois desde a sua juventude você não me obedece. O vento conduzirá para longe todos os governantes que conduzem você, e os seus aliados irão para o exílio. Então você será envergonhada e humilhada por causa de todas as suas maldades. Você que está entronizada no Líbano, que está aninhada em prédios de cedro, como você gemerá quando lhe vierem as dores de parto, dores como a de uma mulher que está para dar à luz. Juro pelo meu nome, diz o Senhor, que ainda que você, Joaquim, filho de Jeoaquim, rei de Judá, fosse um anel de selar em minha mão direita, eu o arrancaria. Eu entregaria nas mãos daqueles que querem tirar a sua vida, daqueles que você teme, nas mãos de Nabucodonosor, rei da Babilônia e dos babilônios. Expulsarei você e sua mãe, a mulher que lhe deu à luz, para um outro país onde vocês não nasceram e no qual ambos morrerão. Jamais retornarão à terra para a qual anseiam voltar. É Joaquim um vaso desprezível e quebrado, um utensílio que ninguém quer? Por que ele e os seus descendentes serão expulsos e lançados num país que não conhecem? Ó terra, 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 ouça a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor, registrem esse homem como homem sem filhos. Ele não prosperará em toda a sua vida. Nenhum dos seus descendentes prosperará, nem se assentará no trono de Davi, nem governará em Judá. Aqui o Senhor expõe o que ele esperava dos reis: retidão, justiça e generosidade. Ele cita o rei Salom, que foi sucessor de seu pai Josias. Ao contrário do pai que defendeu a causa dos órfãos, das viúvas e dos estrangeiros, ele só se preocupou com sua ganância. Ele não se importou em dar o seu melhor para o povo. Pelo contrário, usurpava do trabalho deles sem lhe pagar salário para sustentar o seu luxo e a sua ostentação. A reflexão que faço aqui é a seguinte:
Aquele que deseja ser o primeiro no reino dos céus deverá ser aquele que serve. O verdadeiro líder não é aquele que espera ser servido, mas sim aquele que mais se preocupa em servir os demais. Jesus nos ensinou essa lição melhor do que qualquer outra pessoa na terra. Servir não é sinal de inferioridade, mas sim de superioridade de espírito. Aquele que tem a capacidade de olhar ao redor e perceber a necessidade do outro e que age em prol de atendê-la, esse sim é o que tem espírito de servidão. Boa parte das pessoas hoje em dia está preocupada apenas com suas próprias necessidades. Por onde vão, ficam esperando ser servidas, seja no relacionamento conjugal, nas amizades e em quaisquer ambientes que frequentem. Aqueles que servem o Senhor devem ter em mente que servir a Deus é também servir aqueles que Ele nos confiou nessa vida. Seja o cônjuge, os filhos, pais, amigos, colegas de trabalho e todas as pessoas com quem interagimos. A generosidade não é apenas oferecer bens ou dinheiro para os necessitados. Ser generoso é simplesmente colocar a necessidade do outro acima da sua. Existem tantas maneiras simples de demonstrar a verdadeira servidão, de olhar ao redor e perceber que a sua necessidade não é maior ou mais importante que a do outro. Por exemplo, ao sair do supermercado, podemos retornar o carrinho no lugar devido, pois nosso tempo não é mais importante que o tempo do funcionário responsável por recolhê-lo. Numa praça de uma alimentação lotada, não precisamos guardar lugar antes de o nosso prato ficar pronto, sendo que outros já estão com o prato na mão procurando por uma mesa. Numa cafeteria lotada, não precisamos esperar que a atendente seja capaz de preparar todos os pedidos e ainda por cima limpar todas as mesas. Não custa nada recolher a bandeja e levar até ela. Se na fila do supermercado a pessoa de trás está com poucos itens, é de bom tom permitir que passe na frente no caixa, quando você está com um carrinho lotado de compras. Não custa nada desacelerar e fazer sinal para os outros carros quando perceber que uma mãe está tentando atravessar com uma criança. Ou mesmo quando levamos os filhos ao colégio. Podemos dar passagem para os carros do fluxo ao contrário para não bloquear a rua. Não custa nada descartar corretamente o nosso lixo para que o coletor não precise abrir sacos de lixo para separar os materiais recicláveis. Enfim, poderíamos passar o dia todo falando de atitudes práticas que devem permear a vida de todo aquele que se considera cristão. Jesus nos deu o exemplo da servidão para que seguíssemos ao lavar os pés dos seus discípulos. Fazer ou não a nossa parte é apenas uma questão de escolha. Eu te espero no capítulo 23.